gostaria de dar início, então, à nossa atividade do Grupo de Excelência em Administração Hoteleira. Para quem não conhece, o Grupo de Excelência foi fundado em 2016, com o objetivo do desenvolvimento técnico e científico dos profissionais de administração que atuam na área de hotelaria, seja da hotelaria de hotéis, navios, da área de pousadas, resorts, meios de hospedagem como um todo, na área hospitalar também, ou seja, discutir gestão hoteleira e administração hoteleira. E a gente vem fazendo eventos desde 2016, sempre fizemos no presencial, né, nos anos anteriores. Nesta edição super especial de 2020, estamos tendo essa oportunidade de fazer ela online. E para este ano nós temos um convidado bastante especial, né? O tema central do INCOAD, como um todo, esse ano, trata da humanização do trabalho. E para que possa participar com a gente, gostaria de convidar o Johannes Bayer. Johannes, que é gerente-geral do Intercontinental, já há aproximadamente 2 anos, tem uma carreira bastante sólida na hotelaria, já foi gestor dos hotéis Meliá, foi gerente-geral também do Hotéis Meliá por aproximadamente uns 10 anos, atuou antes disso como gestor operacional, também no Grupo Meliá, atuou também no Grand Mercury e no Pullman, né, da rede Accor, atuou também no Sofitel Ibirapuera, também da Accor, antes disto, e tem uma carreira internacional antes de vir ao Brasil. Em Roma, ele atuou no St. Regis, em Roma, um hotel também bastante emblemático, e é com enorme prazer que eu gostaria de estar convidando Johannes. Seja muito bem-vindo ao nosso evento. Boa tarde, Marcelo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Nossa, que entrada triunfal, bacana de ouvir todas as histórias. E, cara, que orgulho de estar aqui. E muito obrigado por ter aceito aí participar com a gente. Quero agradecer também a todos os participantes do Grupo de Excelência que ajudaram a montar esse evento, né? Já que a toda oportunidade está com a gente, né? Especialmente a Lucila Quintino, da Telconsult, que participou ativamente da construção desse encontro, o Tiago Daniel, a própria Maria Werneck, todo o time super competente do CRA São Paulo, por promover o INCOAD e nos dar a oportunidade de estar tendo a oportunidade de conversar com os gestores e profissionais da área. Johannes, minha primeira pergunta, já que a gente não tem muito tempo e tem muita coisa para falar, a gente vai fazer uns 10 minutos no final para poder ouvir de quem está nos assistindo aqui hoje. Eu gostaria de perguntar, nada mais, nada menos, o que faz um alemão no Brasil à frente de um dos maiores hotéis aí, de uma bandeira super forte como a Intercontinental aqui em São Paulo. Nos conte um pouco essa tua chegada ao Brasil, essa tua carreira, para daí a gente já abrir a porta para tratar da questão da humanização do trabalho, que eu tenho certeza que tem muita história que te traz até a pessoa para falar de humanização aqui hoje. Sem dúvida, Marcelo, eu te confesso que a primeira parte da pergunta, muitas vezes eu já fiz para mim. Estou parada na Marginal Pinheiros, no trânsito terrível, falando alguma coisa eu fiz errado na minha vida para parar aqui. Para explicar melhor, eu iniciei a minha carreira, antes de iniciar a carreira, nasci no interior da Alemanha, e quando eu falo interior da Alemanha, e no sul do sul da Baviera, fronteira com a Suíça, fronteira com a Áustria, enfim, comecei lá a minha carreira muito cedo, com 16 anos, sempre trabalhando na hoteleria, e nunca imaginei que eu poderia um dia terminar do outro lado do globo, no Brasil. Estou muito feliz com todas as oportunidades que tinha, mas aqui no chat eu já vejo aqui a minha esposa respondendo, e eu sei a resposta, porque, como muitas vezes, no meio disso tem uma linda história de amor. Tinha uma época que eu estava buscando a trabalhar na França, me aperfeiçoando no francês, num curso de francês. Conheci, então, a minha esposa naquele momento, e desde lá estamos casados já há mais do que 22, 23 anos,
E me trouxe, então, para minha esposa, me trouxe para São Paulo e a minha carreira me proporcionou essa oportunidade, você citou isso, de trabalhar. E eu me senti muito bem acolhido pelo brasileiro aqui em São Paulo, como também em todo o Brasil. E este calor humano que é característica do brasileiro, eu me dei muito bem com isso. E isso também explica um pouco e talvez dá início do nosso papo da humanização, porque isso dá um pouco a resposta nisso. Foi pelo fato que este valor do humano dentro da vida do brasileiro me atraiu bastante. Muito bem. E você acredita que nessa tua carreira, é, nesses anos todos aqui no Brasil, à frente de hotéis, como gerente geral, em funções operacionais, né? Você enxerga que a visão sobre humanizar o ambiente de trabalho é algo inerente, né? Dizem que o brasileiro é muito hospitaleiro, né? O brasileiro tem um calor humano muito forte, né? Mas a gente tem também muitas vezes transgressões a processos, transgressões a regras. O brasileiro é muito criativo, improvisa e muitas vezes não segue protocolos, pode ter uma dificuldade talvez menos disciplinada do que um alemão, por exemplo, um japonês ou outras culturas, outras etnias que são categoricamente mais disciplinados do que nós, né? Por outro lado, nós temos muita hospitalidade. Então, como que você enxerga isso? Você acredita que essa humanização apoiou, né? A tua visão sobre humanizar o ambiente de trabalho, isso, por ser no Brasil, isso facilita ou isso é um desafio ainda maior? Por exemplo, aproveitando e fazendo um gancho com algo que a gente conversou a última semana, né? Você teve desafios, como todo hoteleiro que está nos assistindo, desafios grandes, recentes, né? De ter que fechar o hotel em função da pandemia e teve que gerenciar uma expectativa de todos os colaboradores afastados, ou que estão em casa, ou aguardando notícias de como as coisas vão desdobrando. Então, esse fator humanização, esse fator expectativa, eu queria que você pudesse abordar um pouquinho de tudo isso. Sim, Marcelo, acho que isso é que mais me chamou a atenção quando eu recebi o convite de você de participar deste bate-papo e traz um pouco dessa essência. Então, quem me conhece, quem já trabalhou comigo, quem trabalha comigo, sabe que eu sou humanista por natureza, um sangue puro. Eu preciso disso. Lógico que hoje em dia, no ambiente empresarial, business, às vezes você paga um preço alto por isso. Porém, eu acredito e continuo defendendo que este fator mais humano, ao curto prazo, ao longo prazo, traz mais resultado. Essa dificuldade, ou você mencionou isso, a comparação entre um alemão mais pragmático e o brasileiro que sempre acha um jeitinho. Hum, Às vezes, nas minhas entrevistas, eu tinha que deixar isso bem claro. Se você está procurando um alemão bem pragmático, o que vem lá, que traça as metas e alcança só estritamente on the line, você está com uma pessoa errada. Então, para mim, o que me encanta, sim, eu a lidar com o humano, porque aí eu acredito neste resultado. Isso foi muito tratado nas palestras que eu escutei antes da nossa aqui, isso é comprovado. Eu gosto de citar e comparar isso como se fosse a Apple. A gente pensa hoje a Apple é um device, é tecnologia, ou Apple vende prestação de serviço? Então, na prestação de serviço, eu estou bem convicto, sem a humanização, esta valorização, você não consegue excelência. Principalmente num país, América Latina, onde tem exatamente essa dificuldade e talvez não essa separação entre trabalho e vida profissional. Durante minha carreira, eu já cheguei a ouvir de investidores e proprietários falando "It's just work". Por que vocês ficam lá no Brasil tão chateados se eu falo que bagunça é essa e que mal administração é essa? Eu brasileiro fala, nossa, como publicamente recebo uma crítica dessa? It's just work. Eu falo, não,
O brasileiro tem isso e precisa que você, como gestor, consegue de acolher e fazer a gestão disso. Mas você estava até perguntando, vamos dizer, de resultados, conflitos complicados. Você mencionou este momento que a gente passou, a hoteleria foi um dos mais afetados como a Covid, sem dúvida. Você tem que lidar isso de uma forma humana. Você não vai tratar só de um posto de trabalho, um salário. Você lida ali com uma família. Você tem aqui um grupo de colaboradores que dá sustento para a família. E de você podendo lidar com isso e se colocar no lugar do outro, é essencial. Fazendo aqui uma ponte das resultados que a hoteleria tanto sofre, eu gostei muito de ver a, do ano passado, do Enquad de 2019, quando se trouxe o robô para a hoteleria. Foi muito simpático, foi uma boa sacada e, aliás, acompanhei isso em alguns outros redes hoteleiras que implantaram o robô. Aí eu me lembro muito bem, no final do ano, assistindo uma palestra do escritor e do palestrante, o Flávio Tavares, que ele fala em terra de robô, quem tem coração é rei. Então, essa conexão, trazer para cá, se você não tem este coração, se você não consegue lidar da forma correta com o teu colaborador, você não vai ter este retorno também do teu colaborador. Então, este é o ponto que eu comparo. Você lida com toda e qualquer situação e você tem que lidar com isso, senão você não consegue ter este compromisso junto com o seu colaborador. E você disse, Johannes, também está chegando algumas perguntas do Guto Marques, como o Intercontinental São Paulo tratou os funcionários na questão da pandemia, e Camila, eu acho, está perguntando, não, Claudete Rodrigues, quais medidas de biossegurança a rede de hotelaria tem implantado para garantir a segurança dos colaboradores e dos clientes? Então, assim, se puder falar um pouquinho, antes da gente entrar na questão da tecnologia em si, que eu acho que é uma questão que é um contraponto à questão da humanização, embora a gente tenha como... eu sou um grande fã das questões tecnológicas, acho que a gente consegue olhar para isso de potencializar a humanização através dela, mas antes de falar sobre isso especificamente, só para a gente atender essas perguntas, já vamos falando sobre isso. Então, como que vocês estão fazendo, já que a gente está falando de humanização do trabalho, e de repente o hotel fala, vamos fechar, e não é só o Intercontinental, eu tenho acompanhado o Brasil inteiro, alguns hotéis de fato, que ainda nem abriram, eu não sei como que vocês estão, se pudesse contar um pouquinho quais são as expectativas e como que os funcionários lidaram com esse período, quais garantias que eles entendiam a ter. Eu tenho certeza que a tua liderança deve ter ajudado muito numa sensação de segurança que eles tenham eventualmente ficado mais tranquilos em relação a essa volta. Muito bom colocado, agradeço a postagem de todas as perguntas que tem lá, vai ser difícil de atender todo mundo, mas te agradeço, Marcelo, de buscando lá as melhores colocações. Eu acho que aqui tem duas seguranças, sim, e como você lida com toda a parte do teu contrato de trabalho como colaborador, e sem dúvida o mercado sofreu muitos cortes e teve bastante redução de quantidade de funcionários em todos os hotéis, mas focando em cima da segurança do colaborador e também do cliente, porque atinge ambos igual. Eu estou muito feliz de trabalhar numa empresa que valoriza bastante o humano e neste caso, acho que é bem interessante que vários hotéis criaram os seus selos de limpeza, o Ministério do Turismo criou, a nossa empresa, IHG, criou uma promessa. Ela criou um Clean Promise. Ela quer o engajamento com o cliente, não só fala que está limpo, que tem, não. O que acontece se não está, ou se não atinge a tua expectativa?
E se não for assim, o que que nós vamos fazer para te atender? Então, neste sentido, sim, não vamos entrar agora aqui em detalhes para ver todos os procedimentos, mas aqui sim a preocupação para ter. Hoje tem suficiente conhecimento para garantir ao máximo a segurança para todo mundo. Se você permite, a única intervenção que eu vou fazer aqui é gente, lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. Eu vi isso numa outra palestra aqui, no meio disso tinha alguém sempre escrevendo lavar as mãos, lavar as mãos. Segundo, interessante para ver, a IHG leva isso tão a sério que, dentro da promessa de limpeza, eles nomearam um Clean Champion, um campeão da limpeza. É mandatório isso mundialmente e o gerente geral. Na hoteleria, de repente, a governanta entrou no palco principal. Antigamente, você escondia a tua camareira que limpava o lobby, de preferência noturno. Hoje, você coloca o carrinho na entrada do hotel e virou o palco. Você estava falando da tecnologia. Eu acho que existem vários exemplos disso, mas é sempre o exemplo como você utiliza. Se fala muito hoje em touchless, a inteligência dos objetos, como a questão é como eu vou utilizar isso. Se você tem um chatbot, se você tem um robô dentro do hotel, depende de como você programa ele, como você o humano que está atrás dessa tecnologia que consegue fazer isso. Foi hoje, antes de ir embora com a equipe da recepção, nós falamos sobre isso, sobre o WhatsApp. Eu não sei quem de vocês já tem esse hábito de seja fazer o pedido na farmácia, agendar concessionário com carro, ou perto de casa, pedindo Beirute via o WhatsApp. Às vezes você tem já o teu pedido salvo, você só copia e cada sexta-feira à noite você coloca. Mas eu convido para fazer essa experiência, personaliza isso, mesmo se você está do outro lado, quando você é cliente, coloca uma figurinha lá, elogia o cara, ou depois que você recebeu o seu Beirute, a sua pizza, manda uma mensagem e fala: "Cara, foi fantástico, gostei, não sobrou nenhum pedaço". O pessoal está desnorteado, ele só recebe pressão quando é entrega, o pedido veio errado, quanto tempo demora. Humaniza isso e você tem um outro efeito, tanto como você está sendo atendido, ou o cliente, quando ele enxerga que tem alguém do outro lado, você consegue se conectar com o cliente. E essa foi uma coisa que eu escutei na semana passada. Teve um evento muito bacana dos órgãos de turismo de Ceará, organizando lives, etc. Teve uma palestra do Maurício Benvenuti, e ele ele trouxe vários conteúdos, mas uma coisa que me chama muito a atenção quando fala pessoas conectam com pessoas. Ele trouxe este conteúdo da mídia social. Quando se fala hoje muito também de inteligência artificial, de comunicar com o cliente, de falar com as pessoas, ele fala são pessoas que conectam pessoas. Eu não sei se você observou agora como todos os hotéis estão abrindo neste momento. Aqui na Avenida Paulista temos nossos colegas do lado esquerdo, do lado direito, tem vários. Cada um posta o seu vídeo, o seu post no Instagram, estamos abertos, estamos prontos, traz todos estes padrões de segurança, etc. E o Maurício trouxe um número muito interessante que fala o mesmo conteúdo que a marca, que o hotel posta nas redes deles, se o funcionário coloca isso no seu Instagram, na sua rede de mídia social, a interação chega a 500 vezes mais maior do que o post do hotel, com o mesmo conteúdo.
Tanto que se tem hoje o brand you. Se você pesquisa isso internacionalmente, se vem muito isso. Então, isso para mim é uma prova disso. Você pode ter toda a mídia social, toda a tecnologia, o Google AdWords e tudo em cima. Você pode ter o processo que foi cobrado, o que se faz para o colaborador, o que se faz para o cliente. Mas se isso não é focado em pessoa com pessoa, você não consegue se conectar. Só se você consegue se conectar, você vai conseguir se comunicar. E para concluir isso, e também respondendo novamente sobre a pergunta, o que que você faz para o colaborador e para o cliente, a questão é o treinamento e a motivação disso. São rupturas e mudanças de comportamento muito drásticas. Olhando também, principalmente, pessoas que foram suspenso pelo contrato de trabalho, voltando, regressando para o hotel. Eu sei que tem vários alunos, Marcelo, aqui também na plateia, trabalhando, e muitas governantas eu vi aqui entrando, saindo, estão sabendo o que eu estou falando aqui. De mudar da forma como você vai limpar o seu apartamento. Também, antigamente, executivo de contas bastava para ele apontar a localização da Alameda Santos, apontar a vista, a excelência do serviço, e ele tinha o script de vendas dele do hotel. Hoje não, ele tem que saber quais são os produtos que são utilizados, qual é o procedimentos, quais são os caminhos que a camareira faz, quais são os utensílios, em que forma isso vai ser verificado, quais são os pontos de permanente revisão, e tem que estar 100% alinhado isso. Compara isso a um vendedor de carro. Antigamente ele falava da potência, quão bonito, e o painel. Hoje o vendedor tem que abrir o capô, tem que explicar como funciona o motor. E, como eu falo, na minha empresa, o Clean Champion, mundialmente instalado obrigatoriamente, é o gerente geral. Então, não basta só de falando, não, isso é culpado da governanta. Não, o gerente geral tem que dominar, ele é responsável na frente, ele tem que se responsabilizar para isso. E veja bem, né, Johannes, a hotelaria é essencialmente pessoas atendendo pessoas, né? Por mais que a infraestrutura, o quarto, a localização, a gastronomia, os equipamentos sejam fundamentais para a estrutura, mas na ponta, quem vai estar na ponta, né, do cliente são as pessoas. E a gente na hotelaria vive isso de forma muito emblemática, né? E aí a gente olha para pessoas que não tinham protagonismo, como você mesmo comentou até então, a gente vai fazer a limpeza à noite, vai trocar a lâmpada à noite, vai trocar o filtro do ar-condicionado em atividades que o cliente nem lembra que existe, quando elas funcionam. Alguém colocou aí perfeitamente, deixa eu ver se eu acho quem foi que falou. Alguém falou, quando tudo dá certo, tá tudo ótimo, mas quando sai alguma coisa errada, todo mundo percebe e lembra. Mas agora é o momento que o líder tem, né, de botar essas pessoas à frente, né? As pessoas querem, os clientes querem ver a pessoa limpar, as pessoas querem ver e fazer perguntas para a camareira, perguntando, bem que essa luva que você está usando aí, você entrou no banheiro com ela, começa a fazer perguntas técnicas que até então ninguém nem percebia que tinha uma camareira, muitas vezes, era invisível, né? E hoje em dia ganha uma notoriedade, serviços operacionais, e eu acho que a gente pode aproveitar com isso. E eu vejo algumas ações de hotéis, teve um hotel no interior que o primeiro hóspede foi recebido com todo mundo saindo à frente do hotel e aplaudindo, os funcionários aplaudindo a chegada do primeiro cliente, né? Tamanha vontade que era de ter clientes, numa percepção que o hotel ficava parado desde março. Eu lembro que você comentou aqui que você colocou uma cadeira num auditório enorme que vocês têm aí na Paulista, um auditório grande, colocou uma cadeira para cada colaborador e fez o fechamento no último dia e falou, eu vou esperar vocês nessas cadeiras, e não mexeu nas cadeiras, esperando o dia do retorno. Então, essas ações de colocar o coração na ponta geram um senso de pertencimento, um senso de contribuição, um senso de importância, de relevância para essas equipes. E a minha pergunta, né, nesse momento, é o seguinte, como que você enxerga quem está abaixo de você e é líder também,
que é um líder ligado a equipes, liderados abaixo dele, mas que eventualmente não estejam tão engajados como você está. Como que você lida para que isso ocorra, que não vire somente um processo? Eu vejo muito em hospital, a gente trabalha muito pesadamente com humanização já há muitos anos, né? Pela própria natureza da operação. Mas quando a gente fala de serviços, de tecnologia, e a gente põe um ser humano na ponta, como que você lida para que as médias chefias, aquelas que são responsáveis diretamente pelas equipes, consigam também absorver esse engajamento? Marcelo, muito bem colocado. E quando você fala como você faz isso para chegar na ponta, eu acho que hoje em dia você não chega nessa ponta se você não dá o exemplo. Acho que isso é o início de tudo. Hoje não tem mais espaço para aquele chefe que fala, faz 15 anos que eu não tiro mais 5 dias de férias, então para de reclamar. Hoje não tem mais isso, você tem que ter, primeiro, este exemplo, também acolher a tua chefia e escutar a tua chefia. E, aliás, isso, para mim, o que eu mais aprendi neste momento delicado que você falou, a arte de escutar. Porque se você consegue escutar e entender qual é a demanda, você já escuta a solução. E se você consegue dar este exemplo para a tua chefia, eles conseguem aplicar isso também para os colaboradores. O Marcos Leonardo falou isso aqui, sim, são todos nós, não é só responsabilidade do topo, e tem que descer. Exatamente isso você só consegue como exemplo de fazer isso. E o detalhe de saber escutar, a gente vive num momento tão acelerado através de tecnologia, que a gente falou anteriormente, a internet fez que tudo acontece mais rápido, existem estes estudos, o que antigamente um processo que durou 2 anos, hoje é feito em menos de 1 ano, alguns estudos digam até 5 vezes mais rápido, etc. Tudo isso nos leva a um processo mais intenso, mas o processo de escutar e transmitir para o outro que eu escutei o que ele falou e que eu me interesso para ele, este processo de escutar, ele não acelerou. A gente não consegue acelerar isso. A escuta é fundamental dentro deste processo. Eu escutei palestras fantásticas de um outro gringo, Thomas Brieux, um francês, nada pior do que um francês que mora em Rio de Janeiro, e você tem os dois sotaques juntos. Nenhuma alusão ao meu chefe, que é francês e mora em Rio de Janeiro, mas tudo bem. Trabalho isso muito intensamente, e eu acho que isso, se você consegue aplicar isso dentro dos teus reuniões, alinhamentos com a equipe, a reunião flui mais fácil. O resultado vem mais fácil, você trabalha menos, você escuta mais a tua chefia, as soluções vêm mais fácil. Se você aplica isso consciente e ativamente, vem as soluções mais fáceis. Então, o que me ensinou os últimos meses de trabalho foi isso da escuta ativa. Escutar é muito mais do que ouvir, né? Escutar, a gente ter a empatia de entender da onde a pessoa que está falando está, qual é a realidade que ela enxerga, descer na operação, né? Eu acho que é o papel de todo gestor de hotel, de hospital, de serviços como um todo, é ver a vida onde ela está, onde ela acontece, né? Ver a operação e entender o uniforme que a pessoa usa, as dificuldades que ela tem no trabalho e como que isso funciona. Aqui a gente está recebendo, já estamos no momento de ler as perguntas, a gente combinou alguma coisa que, como nos últimos 10 minutos, a gente estaria lendo... Manda brava. Então, assim, vou ler algumas, estão muitas perguntas, muitos estão parabenizando o tema, parabenizando a palestra, parabenizando a nossa conversa. Eu agradeço a todos pelo feedback. Eu tenho uma pergunta aqui da
Ana Paula Spolon, que é uma professora lá da universidade, que atua com hotelaria, uma pessoa bastante querida, inclusive, onde ela comenta o seguinte, que tem hotéis hoje em dia que você quase não vê o ser humano, né? E que a proposta é justamente você abrir a porta com o teu telefone, chama o elevador, você tem automação no quarto, você tem automação na porta, e você realmente acelera processos importantes, né? Acho que ninguém quer pegar uma fila, todo mundo pensa na humanização onde ela agrega, mas aonde dá para mecanizar processos e a gente acelerar coisas que eu não tenho que esperar, onde eu vou ter um algoritmo já enxergando que aquela pizza que você pediu, ou o berute que você pediu naquele lugar na sexta-feira à noite, foi exatamente aquele que você já pediu as 300 vezes, e ele já consegue fazer algo que o ser humano não conseguiria na memória, mas consegue potencializar para o ser humano um atendimento de ponta, isso, sem dúvida, é muito interessante. Mas a pergunta dela é, como que nós enxergamos, eu vou passar a pergunta para você primeiro, essa resposta, como que você enxerga essa tendência, né, de cada vez mais contar com tecnologia e ter menos serviços, e como preparar essa relação com o cliente em situações como esta? Ou se vocês, nas bandeiras que vocês têm alguma iniciativa dessa natureza? Muito bem colocado, acho que traz este conflito que a gente falou no início, da humanização e resultado em cima disso. E, sem dúvida, o hospital, hotelaria é muito intenso em trabalho humano, e o fato de salários é o mais alto dentro de toda a composição, que isso é um caminho, sem dúvida, e você tem várias marcas que exploram isso. Porém, o meu contraponto é, conforme eu falei, em terra de robô, quem tem coração é rei. Então, acho que ali vai se separar isso. Tem demanda e tem margem para tudo isso. Todo mundo já viu também os filmes, os vídeos do Japão, com hotéis onde você não tem nenhuma interação, mas eu digo, como um projeto e como um objetivo, tem que escolher em que nicho quer atuar, que é o contato humano, principalmente quando mais nível de luxo que nós estamos entrando, e aqui eu represento uma empresa com um histórico pesado, com um nome forte e uma rede com mais do que internacionalmente 250 hotéis de luxo, com essa marca intercontinental bem fora, e até uma contramão. Repito, se o intuito da tecnologia é para se aproximar, de melhorar a vida do cliente, tem que ser utilizado. Estamos cansados de ver o meu hóspede falar, não me manda por e-mail, não dá para me mandar via WhatsApp. Tem o teu WhatsApp, me manda seu WhatsApp, e você fala, opa, ela tem que agradar ao hóspede. Existe também momentos onde o cliente também não quer isso, onde ele prefira até tecnologia para ter a descrição, é mais fácil ele fazer o pedido via WhatsApp, fazer o pedido via aplicativo. Mas eu repito, simplesmente o aplicativo, sem ter a conexão com o cliente, não vai trazer o resultado desejado. E quando você fala de capacitação, você comentou isso em alguns momentos da tua fala, vocês têm trabalhado as competências ligadas ao atendimento ao cliente, como que você trabalha a questão da humanização com essas equipes? Tem algumas perguntas nesse sentido, e alguns perguntam, em hotéis menores, se você teria alguma indicação. Eles falam que hotéis menores isso é mais complicado, ou que tem um hotel que não tem uma infraestrutura de bandeira por trás, muitas vezes hotéis independentes. Se você já teve alguma experiência como essa, ou teria alguma coisa a falar sobre isso? Vou citar aqui os colegas dos concierges no Hotel Cledô. Durante a pandemia foi convidada também uma live junto com eles. A pergunta deles foi qual é a expectativa que você, como gerente geral, tem versus um concierge? E aí eu fui bem cruel, eu falei multifuncionalidade.
porque o concierge, para alcançar o credor, você tem que vários requerimentos, uma carreira que você traça, e você se foca só no atendimento com o cliente para os pedidos especiais. Hoje você não vai ter mais este luxo. O concierge, ele vai ter que fazer o check-in da pessoa, ele vai carregar a mala, ele, ele precisa, talvez, abrir a porta para o cliente. A multifuncionalidade, neste momento, pós-pandemia, vai ser muito requerido, e isso vai ser o desafio dos pequenos hotéis de entrar numa faixa de, eu nem digo de rentabilidade, mas de break-even. Você só vai conseguir se você consegue conciliar várias funções. Aí vem a qualificação do colaborador, se ele consegue se adaptar ao novo ambiente. Até isso foi falado anteriormente do palestrante sobre a adaptação. Isso é muito importante. Em termos de treinamentos, isso é um tremendo prazer quando você trabalha numa empresa internacional como a IHG, o rico conteúdo que se tem em material online. E hoje você não tem mais desculpa, você pega isso no celular, no tablet, no computador de trabalho. É muito bacana ver o que você consegue fazer hoje de formação do colaborador de forma online. Acho que cada um de nós também se aperfeiçoou como profissional, aprendeu várias coisas com o recurso que se tem hoje online. Então, sim, e treinar, motivar e aprimorar e principalmente revisar. Eu observei várias redes hoteleiras que foram muito rápido de estabelecer novo padrão, mas com dificuldade de revisar. A gente já está na terceira revisão dos novos padrões. Inicialmente já se tirou qualquer papel higiênico extra, qualquer saquinho de lavanderia foi retirado do quarto. Você tem que ter a capacidade de ver, opa, escutar o cliente que fala, tá, me faz falta o segundo rolo de papel higiênico e cadê meu saquinho de lavanderia que eu estava acostumado a ter? Cadê? Então, acho que são isso. Escutando o cliente, escutando o colaborador, você consegue trilhar este caminho como você consegue mais eficaz alcançar o teu ponto de equilíbrio. Perfeito. Acho que a gente tem tempo para uma última pergunta. Eu queria fazer um comentário também. Assim, eu vejo muitas vezes a importância que tem o líder da autonomia para as equipes, né? Quando a equipe sabe, ainda mais quando tem protocolo envolvido, né? Onde o protocolo não é negociável, né? Posso negociar algumas coisas, mas protocolo a gente não negocia. Né? Uso de máscara, lavagem de mãos e sanitização dos ambientes não dá para negociar. Tem que ser feito. Tem que ser feito numa frequência, tem que ser feito numa intensidade, num horário. Então, essas coisas têm que ser muito claras. E em hotel, a gente quase não fala não, né? A gente sempre tenta falar, claro, vamos fazer, vamos dar um jeito, e tenta fazer de tudo para agradar o cliente. E nesse momento, a gente tem que botar o não, né, em algumas situações. A gente tem clientes que são extremamente transgressores, tem clientes que seguem as regras até mais do que precisam, e tem de tudo, né? Então, eu queria trabalhar um pouco essas ideias contigo, Johannes, de que maneira que você enxerga essa questão de estar colocando autonomia para essas equipes, né? E quando eu falo autonomia, é justamente eles poderem enxergar o propósito do trabalho que eles fazem, né? Se o propósito é ele ter um papel higiênico extra, porque aquele cliente precisa, talvez personalizar esse serviço, coisa que os robôs, né? Ainda que consigam checar e fazer uma série de trabalhos interessantes, e até no próprio em algumas redes hoteleiras eu tive a oportunidade de trabalhar com a turma da Plug and Bot, que ano passado nos cedeu os robôs para levarem para o Encoad de 2019, foi fantástica a experiência, mas na ponta, a autonomia, o discernimento é de quem está lá, é a camareira que, quando é pedido para ela, se pode limpar mais tarde, não limpar agora, é o auxiliar de manutenção. O empoderamento, sem dúvida, você, ele começa com a chefia, é a tua equipe que trabalha em conjunto. O que eu sempre reforço com minha equipe, o teu gerente geral é uma ferramenta, utiliza ele. Você não tem que assumir tudo você mesmo. Quando o caldo engrossa e o cliente engrossa, a gente não erra por propósito, e cada um dos meus funcionários tem também um limite.
Eu falo, olha, eu consigo chegar até aqui e daqui para frente sou como gerente geral. Eu falo, chama o teu gerente alemão, o sotaque alemão consegue milagres, sabe? O sorriso no rosto. E compartilhar também essa autonomia. Aqui eu faço, e isso eu faço. Eu sou responsável para isso, mas o outro, da outra parte envolve. E dá também essa liberdade e tirar essa dificuldade. Isso não pode subir até o supervisor. Eu não posso deixar isso chegar até no gerente geral. O gerente geral tem a função dentro do hotel e ele também tem que trabalhar. Acho que isso está bem claro. E este tipo de empoderamento que eu busco de praticar e busco de transparecer isso com os colaboradores. E aí de atuar com transparência e com tranquilidade, você obteve os resultados. Acho que é isso. Bem lá. Muito Gostei bom. aqui, a Edilene, ela estava falando dos good vibes, acho que isso para o nosso para encerramento de mensagem para todo mundo aqui. Acho que neste momento o optimismo é muito importante. A grande maioria perdeu todo o norte, como eu não tenho mais os meus números de budget, eu não tenho mais as metas do meu orçamento, o indicador de guest satisfaction já mudou completamente. Isso tira também toda a motivação que as equipes tinham na mão. Tinha aquela competição entre a equipe da governança com a equipe de alimentos e bebidas, que tem o melhor resultado. E como é que eu vou motivar as pessoas? Então, este optimismo de sabendo, fizemos o melhor de nós. Sabendo também de errar, deixar o outro também errar. Acho que isso é importante. Isso foi também muito perguntado. Só se eu entendo que eu faço coisa errada. Todo este cenário, durante a pandemia, fechamento do hotel, várias coisas eu poderia ter feito melhor. Reconhecer que a empresa também pode errar, pode melhorar. Se eu incorporo isso, eu consigo transmitir isso também para meu colaborador. E mais fácil, eu permito também ao meu chefe, talvez, não fazer de imediato a melhor solução, mas a gente tem que estar disposto a corrigir. O cenário que nós vivemos nos últimos meses não tem em livro nenhum de administração como lidar com isso. Então, eu acho que criar este ambiente de aprender em conjunto e como lidar com isso, tem nada mais gostoso que de olhar para trás e ver, foi com minha gerente de alimentos e bebidas, eu vi ela aqui também, a Jussara, de falando, olha, o que nós fizemos no final de março, eu não mudaria muito o que eu fiz, mas naquele momento, com o conhecimento que nós tivemos, fizemos um bom trabalho. Mas não foi que eu tive a solução, ou o profissional tinha a solução, ou a empresa teve, entre linhas, de imediato, todo o conhecimento para passar. De conquistar isso em conjunto, e nada mais prazeroso de olhar para trás e falando, olha, não foi ruim o trabalho que nós fizemos. Então, isso, acho que isso tem que ser gratificante no final do dia. Perfeito, Johannes. Acho que essa é uma reflexão que a gente pode deixar como desfecho, importantíssima, né? Saber que pode errar, que vai errar, que somos humanos, e o humano erra, mas o cliente é humano, o funcionário é humano, o fornecedor de serviços é humano, o prestador é humano, então, assim, somos todos humanos. Se a gente não entende de humanidade, a gente não entende de gestão. Essa que é a grande verdade. Então, queria agradecer novamente, temos aqui pessoas brilhantes aqui participando, aqui estou vendo o Edmir, que é um professor. Fiquei impressionada a quantidade, e você não tinha me falado quantos dos meus funcionários já frequentaram tuas aulas, você influenciou muitos dos nossos colaboradores, então eu queria te dar
parabéns, foi muito prazeroso. Pena que não dá para entrar no comentário de cada um, mas fico muito grato. Pois é, mas acho que deu para entender bastante, deu para cumprir o que estava proposto. E, Johannes, agradeço em nome do Grupo de Excelência em Administração Hoteleira a você e a todos que participaram. Passo a palavra a Maria Rita Werneck para o desfecho oficial. Obrigado, Johannes. Obrigado, Marcelo. Bom, muito obrigada ao Marcelo, muito obrigada ao Johannes pela excelente palestra. Tenho certeza que muitos que participaram sairão daqui não só com uma ideia muito positiva da humanização no trabalho, mas também com ideias futuras para implantar em seus próprios negócios, aqueles que são da área hoteleira.